Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou fazer algo um pouco diferente. Normalmente os álbuns que eu trago aqui já são bem velharia, lá década de 60, 70, 80, um pouco mais raramente 90 e anos 2000. Porém hoje eu vou trazer um álbum fresquinho, do ano passado, não tem nenhum ano, ele foi lançado em julho de 2022. E se eu tivesse que eleger um álbum com o melhor lançamento do ano passado, seria esse aqui, que é o Hellfire, do Black Midi. Então, o Black Midi é uma banda nova, surgiu aí em 2017 lá em Londres. Inicialmente era um quarteto, tínhamos aí dois guitarristas, o George Grip, que também era o principal vocalista, e o Matt Waniewski Kelvin, segundo guitarrista, ocasionalmente vocalista, junto com o baixista Cameron Picton e o baterista Morgan Simpson. Fundaram aí o Black Midi e em 2019 é lançado o álbum de estreia deles, o Schlagenheim, que já apontavam que eles faziam uma mistura boa aí e de pós-punk, progressivo, jazz rock. O mais interessante é que, apesar de eles terem múltiplas influências, as mais notável que eu vejo é do King Crimson, principalmente da fase que vai do Lark Stones and Aspic até o Red, mas principalmente o Starless and Bible Black, que eu acho que é o álbum que mais influencia o som do Black Midi. Mas também eles dialogam aí com bandas experimentais da década de 80, 90, com um pouco de Sonic Youth, um pouquinho de Mr. Bungle também. É alguma coisa até de Deerhoof, que eu já falei aqui no canal. Eu sinto alguma coisa deles aqui também. Então, em 2019 é lançado o Schlagenheim, o álbum de estreia. Daí, no começo de 2021, o segundo guitarrista, o Matt Kelvin, ele sai da banda, segundo divulgado aí por problemas de saúde, problemas psicológicos. A banda continua sem ele e lança nesse mesmo ano o Cavalcade, outra pedrada sonora. Ele até participou de algumas composições, o Matt Kelvin, mas ele não toca nesse disco. E também a banda chama aí dois músicos, o tecladista Seth Evans e o saxofonista Kaidi Aknabi, se eu não me engano, Aknibi. Esqueci o nome dele. E então o Cavalcade é gravado aí com esse quinteto e sai em turnê também. E na medida do possível, né, que a gente ainda estava com as restrições da pandemia, mas mesmo assim eles fizeram alguma turnê no final de 2021 e início de 2022. E ano passado é lançado o terceiro álbum deles, esse Hellfire. Essa maravilha aqui. Vou até mostrar também, ele tem um encarte bem maluco. O CD está aqui. Temos aqui um livreto com a capa do disco aqui. Temos aqui as letras das músicas. Uma arte gráfica bem arrojada. E é meio que um álbum conceitual. Não sei se conceitual é bem a palavra, mas lembra um pouco. Então, eles já começam muito bem aqui com... Cadê? Com a música Hellfire, que aqui é meio que uma viagem para o inferno, ainda que seja um inferno psicológico, não um inferno literal. Mas temos aqui em Hellfire o principal vocalista, o George Grip, funciona meio como um mestre de cerimônias de um cabaré infernal aqui no começo. Depois já temos a segunda música, Sugar 2, onde você tem um arranjo aqui de guitarras bem
estilo King Crimson, mesmo uma bateria maníaca aqui, que eu gosto bastante. E depois a toada segue aqui com Eat Man Eat, também tem essa... Acho que até nesse Eat Man Eat até o momento mais krautrock do disco. Eles lembram, tem uma pegadinha de krautrock aqui, algo que lembra alguma coisa como Can, ou como até o Gurru Gurru. Tem alguma coisa, Amandulzai, lembra o Faust, principalmente o Faust. Esqueci de uma das principais sonoridades marcantes aqui nessa música. O Faust é bem visível aqui a influência dele. Depois é um Welcome to Hell. É uma música até um pouco mais funkeada, por isso que eu lembro um pouco aqueles trabalhos do Mr. Bungle, com o Mike Patton. Depois a coisa acalma aparentemente com Still, que tem um saborzinho country até. E até no final da música você ouve algo tipo som de passarinhos, um órgão meio celestial. Mas como a gente está numa viagem no inferno, ainda que seja talvez um inferno psicológico e não literal, mas essa sonoridade um pouco mais amena vai meio que carcomendo, é como se estivesse caindo de podre, você vai sentindo isso como se fosse uma realidade inventada ali e limitada entre quatro paredes. Depois vem para mim o grande momento do disco, The Race is About to Begin. Aqui a banda dá o melhor que ela pode, parece soar 500 bandas numa música só, é incrível a diversidade aqui da banda. Eu sinto que eu tenho nos meus ouvidos aqui que eles fazem um caldeirão sonoro aqui de King Crimson, de pós-punk inglês, até um pouco de Suicide talvez, alguma coisa com Van der Graaf Generator, Deerhoof também. Eu vejo isso tudo em pouco mais de 7 minutos, é a música mais progressiva, digamos, do álbum. As duas últimas, Dangerous License e The Defense, dão um certo respiro, porque a intensidade estava muito grande nas músicas anteriores, mas do meio para o fim essas músicas ficam mais caóticas. Elas começam um pouquinho mais amenas, algumas delas me lembram até um pouco do Canterbury Sound de Caravan, por exemplo, mas depois vem a parte caótica também e o álbum arremata com 27 Questions. Essa aqui é uma das mais bizarras para mim. Só entre uma e outra, eu acabei esquecendo de falar disso. Entre Still e The Race is About to Begin tem uma vinheta de alguns segundos apenas, chamada Halftime. Nessa Halftime aqui, uma fina ironia sobre essa viagem ao inferno, que é como se fosse um locutor de rádio, parece até um barulho de dial de rádio correndo, e o locutor fala que você está sintonizado na 66.6, a frequência da rádio. Então, daí já Calling the Race is About to Begin. Então, no caso, Black Midi, para mim, um dos grandes, para mim, o melhor álbum do ano 2022, esse aqui. Outros álbuns que eu aconselharia também, ainda vou fazer futuramente vídeos com esses álbuns, acho que mais pra frente um pouco. Eu gostei muito também do Once Twice Melody, de um duo americano, lá de Maryland, chamado Beach House, que é puro dream pop, e a faixa título, ela é simplesmente perfeita, maravilhosa de se ouvir. Outro também é uma banda que tem amizade aqui com o pessoal do Black Midi, eles formaram até uma banda paralela, que é o Black Country New Road, com Ants From Up There. Também um disco maluco de tudo, também meio que inclassificável, e que lembra um pouco aqui, mas para mim o Hellfire aqui do Black Midi tem mais pegada do que o Ants From Up There. Por isso que eu coloco, mas também é muito bom também. Outro que eu cito também, vou citar mais 4 para dar um top 5 aí. Então, em primeiro lugar, para mim, de 2022 seria o Hellfire do Black Midi. Em segundo, o Once Twice Melody do Beach House. Em terceiro, o Ants From Up There do Black Country New Road, também uma banda britânica. Em quarto lugar, um projeto aí bem maluco e bem space rock com aquela referência aos anos 60 e 70,
que é um projeto chamado Ghost Power, e o álbum também é chamado de Ghost Power. Na verdade é um duo também formado pelo Tim Gaine do Stereolab, e isso que eu nem sou tão fã assim do Stereolab, mas nesse projeto aqui a coisa anda muito bem. Com um cara chamado Jeremy Novak, de uma banda chamada Dymaxion, que eu sinceramente não conhecia antes do Ghost Power. Mas aqui nesse projeto Ghost Power tudo anda perfeitamente bem, 10 canções bem viajantes, a última aí tem 15 minutos de duração. E por último, um acid folk deslocado no tempo completamente, The Ruby Chord, álbum do cantor e compositor britânico Richard Dawson. Então, só para essa geração 140 caracteres de hoje que não consegue fixar atenção em nada mais do que alguns segundos, é um grande desafio ouvir a música chamada The Hermit, que é a música que faz parte desse álbum, que tem mais de 40 minutos de duração. E pelo menos para mim não me cansou nem um pouco, não enjoei nem um pouco, eu escutei na boa aí 40 minutos da mesma música, que não tem muita variação, então o pessoal dessa geração de hoje com certeza não aguentaria, ou pelo menos boa parte deles não aguentaria ouvir essa música, mas eu recomendo para quem tem vontade de ouvir coisas diferentes e atuais, que não queira ficar só cavucando velharias aí que eu adoro. Mas esses 5 álbuns para mim foram o que de melhor ocorreu no ano de 2022. E desses 5, como eu falei, o melhor, Hellfire, do Black Midi. Lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.